Capitalismo, o sonho que engoliu o mundo. Imagine o escuro antes do mundo virar máquina, antes do som incessante das fábricas, do zumbido das bolsas de valores e do suspiro ansioso dos que olham para a frente sem reconhecer o próprio passado, porque talvez seja mesmo mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. No fundo das noites, ouvimos ecos desse sistema que hoje parece natural quanto o nascer do sol, mas que sequer existia há 500 anos. Hoje o capitalismo se apresenta tão sólido que parece imutável. Está no horário do despertador, no supermercado e nos algoritmos. Está nos dados do governo e no preço do café do trabalhador. Mas haverá um tempo em que esse sistema parecia uma improvável aberração, uma ideia perigosa, nascida em cantos de algumas cidades europeias, capaz de transformar a própria essência de ser humano em mercadoria. Antes do capitalismo, havia outro chão sob os pés da humanidade. Era o tempo dos commons, das terras comunais que sustentavam a vida de aldeias inteiras, dos gestos partilhados ao redor do fogo, das colheitas e festas de aldeia. O tempo era medido pelas estações, pela altura do trigo, ou pelo cheiro da terra molhada anunciando nova colheita. Os mercados eram raros, feiras em dias alternados, trocas de excedentes, um aperto de mão valendo mais que uma moeda. A maioria dos homens e mulheres jamais via dinheiro durante meses. Produziam o que comiam, teciam o que vestiam, protegiam juntos o que era comum: pastos, florestas, cursos d'água e o direito de existir em coletivo. Havia hierarquias, claro, violências, superstição e a dureza de nascer sem seguranças. Mas havia uma trama de pertença, de ancestralidade. Um ciclo em que resistência e sobrevivência eram irmãs. Só que a noite longa do velho mundo começou a se rasgar. Por entre a neblina, surgiram novas cercas, contratos, privilégios inventados desde castelos e tribunais. Começou o assombro do capitalismo, um sistema que não apenas mudou a maneira de produzir coisas, mas devorou a própria ideia de comunidade, de tempo, de terra, de corpo. O capitalismo nasceu de uma profunda ruptura. Não um avanço pacífico, mas um choque, uma violenta transformação de formas de vida milenares. Esta série do canal Histórias Noturnas não vai contar só a história dos vencedores, dos barões do comércio e dos engenheiros do lucro. Vai atravessar a ruína e a reinvenção do cotidiano, o sofrimento dos expulsos, a reinvenção da esperança nas brechas do sistema novo, a resistência dos que recusaram vender o próprio sangue ou nome. Não basta traçar a linha que vai dos enclosures à bolsa de valores. É preciso ouvir a música abafada das festas proibidas, o grito das mulheres marcadas pela caça às bruxas, o silêncio dos pobres que resistiram quando nada mais restava. O capitalismo não é só um conjunto neutro de regras, é um sistema total, que como um sonho terrível invadiu o corpo, a comida, o sono, o desejo e a imaginação das pessoas. Convertendo o trabalho em mercadoria, convertendo casas em produto, convertendo corpos em capital, convertendo o futuro em aposta. Como esse sistema venceu? Por quê? Às custas de quem? E talvez com que custo irrecuperável para a experiência humana no planeta? Ao revisitarmos o antes, este documentário convida o espectador para a sombra da dúvida. O capitalismo deixou ruínas onde antes havia lares, expulsou comunidades inteiras, e perseguiu quem ousasse lembrar o antes. Mas deixou também registros de resistência, desde as aldeias inglesas destruídas pelos cercamentos, até as mulheres que secretamente protegiam saberes de parto e cura dos inquisidores, passando pelos escravizados que forjaram novas culturas sob o chicote, pelos operários infantis que ergueram barragens de coragem para desafiar os donos das fábricas. Nos próximos capítulos você descobrirá, por entre revoltas camponesas, têxteis indianos devastados, greves operárias e insurgências de mulheres, como esse sistema consolidou-se e, junto com ele, as contradições que nunca cessaram. Chegaremos ao tempo em que a própria ideia de fim pareceu impensável, quando o capitalismo se tornou ordem global, capaz de capturar até mesmo os sonhos e as formas de dissidência. Por isso, ao contrário de um conto com heróis e vilões, nossa narrativa é uma travessia por águas escuras e incertas.
Vamos buscar não apenas entender o passado, mas encontrar em suas dores e conquistas pistas sobre o que significa sonhar, resistir e reinventar outro mundo, mesmo que só nas margens noturnas do nosso tempo. Aperte o cinto, apague as luzes, mergulhe nessa investigação. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas talvez ao contar esta história, possamos imaginar, juntos, outros mundos possíveis. O mundo, antes do capitalismo. Na penumbra. Antes do capitalismo, existia um mundo tecido por ritmos ancestrais, onde a vida camponesa era o coração pulsante da humanidade. Era um lugar onde a economia não se media em cifras ou ações. Não, o mundo girava ao redor do coletivo, da produção comunitária, dos bens comuns. Os commons, aqueles espaços partilhados que alimentavam, protegiam e davam sentido à existência coletiva. Imagine a aldeia, o vilarejo, onde famílias cultivavam suas terras, não para estocar riquezas individuais, mas para garantir a sobrevivência do grupo, amparadas pelo cuidado mútuo e pelo respeito às leis não escritas, transmitidas de geração para geração. Os produtos do campo eram destinados primeiramente ao sustento, à reprodução social. O excedente, quando existia, era oferecido ao vizinho, vendido em pequenas feiras, trocado por outros elementos essenciais. A moeda, nesse cenário, era quase uma abstração rarefeita. Os commons eram os guardiões dessa teia, pastagens coletivas, florestas para a coleta de lenha, rios para a pesca, campos de caça. Tudo isso pertencia a todos e a ninguém. Era lá que a liberdade tomava forma concreta, especialmente para as mulheres, que encontravam nesses espaços um respiro da rigidez das relações patriarcais domésticas. Era onde histórias eram contadas, alianças formadas, decisões compartilhadas. Não faltavam dificuldades: fome, doenças, guerras, violência dos senhores feudais. No entanto, as relações de trabalho e de poder eram em sua essência dialógicas. O camponês não era um mero subalterno. Resistia, negociava, saboreava pequenas vitórias cotidianas. Trabalhos dificultados, instruções esquecidas, boicotes sutis, até revoltas abertas, formavam um mosaico de insurgência popular e ceticismo frente à autoridade. No interior dessa ordem, haviam também as comunidades de resistência, heréticas em sua essência, que criavam espaços alternativos de convivência, partilha e pregação. Eram os cátaros, os valdenses, que contestavam não apenas os dogmas religiosos, mas o tecido do poder feudal e seus privilégios. Nesse cenário, surge o questionamento radical. Se na ordem original não havia senhor e servo, a hierarquia tinha mesmo origem divina? A revolta dos camponeses na Inglaterra, em 1381, questionou as estruturas que sustentavam a opressão, levantando a voz contra a propriedade e o direito divino dos senhores. Apesar da repressão brutal que seguiu, a semente da resistência não morreu. Nas conversas entre alimentos simples, nas canções populares, na perseverança silenciosa do cotidiano, os vestígios do mundo antes do capitalismo persistiam como um contraponto essencial. Este mundo pré-capitalista é fundamental para entender o impacto da mudança que viria. A transição para o capitalismo não foi uma evolução natural nem uma escolha voluntária, mas uma ruptura violenta que arrancou os commons, promoveu a expropriação massiva e reconfigurou radicalmente o que significava trabalhar, viver e ser humano. Estudar esse mundo é mais do que nostalgia. É compreender os alicerces sociais que o capitalismo destruiu para erguer seu império, as relações de força que atravessaram a história e as formas de resistência que abriram caminhos, ainda hoje abertos, para pensar diferentes modos de vida. Ao longo deste capítulo, a vida camponesa, a economia sem dinheiro e a importância da produção comunitária dos commons se desenham em narrativas vívidas, sobre gente que trabalhou a terra como uma extensão da família, sobre mulheres e homens que construíram vidas compartilhadas contra a opressão dos latifundiários, contra os mecanismos do novo poder capitalista que se anunciava.
A jornada pelo mundo antes do capitalismo convida você, espectador das histórias noturnas, a recordar que no silêncio das florestas, das feiras e das colheitas, o espírito do comum resistiu e ainda resiste como promessa e desafio. Este capítulo detalha o modo de vida camponesa sazonal e comunitário, a economia baseada na subsistência e no mutualismo, o papel dos commons como bens essenciais compartilhados, a resistência cotidiana e revoltas contra estruturas feudais e de poder, e a importância dessas relações para a memória e crítica do capitalismo emergente. Capítulo 2. A ascensão do capitalismo de guerra, War Capitalism. No silêncio dos livros de história, há uma narrativa que raramente ouvimos com atenção profunda, a emergência do capitalismo de guerra. Esta não foi uma simples fase de expansão econômica, mas um momento de virada. Uma transformação que atingiu proporções globais e que, até hoje, molda os conflitos, as relações de poder e a própria estrutura do mundo contemporâneo. Imagine por um instante a Europa no século XV, no limiar de uma mudança que carregava na ponta da lança uma ameaça invisível e, ao mesmo tempo, uma promessa de progresso brutal e exponencial. A partir de 1497, a chegada de Vasco da Gama ao Cabo da Boa Esperança não foi apenas uma navegação em busca de rotas comerciais. Foi o ato inaugural de uma revolução que traria os canhões e as caravanas de guerra para o coração da economia global. A conquista do Oceano Índico, com suas rotas carregadas de especiarias, tecidos finos, ouro e eslavocracia, lançou as bases de uma nova lógica, a da violência como instrumento de expansão econômica. As corporações armadas surgiam como filhas legítimas desse novo mundo, as companhias das Índias, que não eram apenas comerciantes, mas também soldados, ocupantes e colonizadores. Era a entrada de uma economia que não se contentava com o comércio pacífico, que não se limitava a trocas diplomáticas ou a rotas de especiarias. Era uma economia que se alimentava da guerra, do saque, da expropriação. E assim, o que antes era uma questão de mercadorias, tornou-se uma questão de conquista. O sangue, a pólvora e os canhões cruzaram o caminho do comércio para garantir mundos. Mundos de terras, mundos de seres humanos, mundos de riquezas expostas e destruídas. O conflito deixou de ser a exceção e virou regra absoluta nas rotas comerciais. A geração seguinte, impulsionada pela ganância e pelo poder, inventou os métodos mais cruéis para transformar esse sistema em algo ainda mais eficiente. O tráfico de escravos, por exemplo, não foi uma falha de uma economia boa que virou ruim. Foi a própria essência da expansão capitalista de guerra. Uma máquina que, ao se mover, devasta e transforma, expropria e produz. Até aqui, a história revela um mundo que saiu da Epoch of Promises para uma Epoch of Violence, onde a guerra não era somente uma fase, mas a fase fundadora do capitalismo global. Nações, corporações e estados se fundiram em um complexo industrial militar, uma rede que alimentava negócios de guerra, promoveu guerras por lucro, sustentou regimes violentos e moldou uma ordem mundial de exploração contínua. Por trás de cada navio carregado de especiarias, de cada carregamento de escravos, de cada território conquistado, havia uma lógica, a lógica da acumulação amplificada pelo conflito, o que Rosa de Luxemburgo chamou de a reprodução do capital através da violência militarizada e do saque organizado. Era o capitalismo de guerra, uma máquina de expandir e expropriar que, longe de ser uma anomalia, era o seu modo natural de existir. Este capítulo revela os bastidores sombrios dessa expansão, as corporações com exércitos próprios, as guerras por recursos, as devastações e os lucros colossais sobre corpos e terras. E nos mostra que, mesmo naqueles séculos sombrios, a resistência também nasceu, nas revoltas contra o saque, nas revoluções que tentaram bloquear sua voracidade, nas comunidades que lutaram para manter seus commons. Porque, como toda noite escura, essa história também guarda a promessa silenciosa de uma luz. A resistência que, por mais dura,
nunca deixou de vender sementes de esperança na possibilidade de um mundo outro. E essa história, que nasceu na violência, continua a ser escrita por quem recusa a aceitar que o sistema que devora Capítulo 3. Cercamentos e o criar do proletariado. No silêncio da história sob o céu cinzento da Inglaterra dos séculos XV a XVIII, ergueu-se uma nova ordem de poder que mudaria para sempre a face do mundo rural e urbano: os cercamentos ou enclosures. Essa série contínua de privatizações de terras comunais marcou o abandono do antigo mundo coletivo para a emergência do capitalismo moderno. As terras que haviam sido abertas, compartilhadas e cuidadas pelas comunidades camponesas foram cercadas. O que era de todos passou a ser de poucos, e na expropriação da terra se arrastou junto o exílio de milhares. Os commons, últimos guardiões da economia da subsistência e da solidariedade, foram transformados em muros e cercas, territórios de pastagens, florestas, rios e campos que sustentavam uma gama de atividades coletivas e interdependentes, foram sequestrados para o negócio da produção em escala. Milhares de camponeses foram expulsos de suas casas e lavouras, privados de acesso a recursos essenciais para sobreviver, obrigados a buscar trabalho sob condições duras e humilhantes nas cidades em expansão. Essa massa de trabalhadores forçados para fora da terra se transformou no que Marx chamaria de exército industrial de reserva, um contingente de mão de obra disponível, barata e precarizada para alimentar as crescentes fábricas e indústrias urbanas. Nas cidades, os camponeses expulsos tornaram-se proletários, pessoas que não possuíam meios de produção e que só podiam vender sua força de trabalho para sobreviver. O processo legal que institucionalizou essa violência foi a aprovação das leis dos cercamentos, que liberaram os senhores de terra para transformar os commons em pastagens para a criação de ovelhas, devido à vultuosa demanda por lã na Europa e no mercado global. A produção extensiva de lã, que exigia poucos trabalhadores, significou o fim da agricultura tradicional e da vida camponesa como conhecíamos. A consequência foi o deslocamento massivo e abrupto, a fome e a miséria que se espalharam nas áreas rurais. Não era apenas a terra que desaparecia, era o tecido social, a rede de relações comunitárias que mantinha o mundo rural unido. As comunidades, nas quais a liberdade feminina encontrava seu espaço nos commons e os saberes tradicionais eram partilhados e protegidos, foram destruídas. Este processo acelerou o surgimento do patriarcado moderno, porque a economia monetarizada e o trabalho assalariado subverteram as antigas autonomias das mulheres, relegando-as ao espaço doméstico e ao trabalho não remunerado, enquanto homens se tornavam os provedores por meio do salário. As legislações duríssimas aumentaram ainda mais a opressão. A pobreza passou a ser criminalizada, com leis que puniam severamente os vagabundos, os expulsos do campo e rejeitados das cidades. O trabalho forçado em casas de correção e a repressão de qualquer resistência popular era o preço para manter a ordem. Mas os camponeses não aceitaram passivamente. Os cercamentos provocaram revoltas. Pessoas destruíam cercas, levavam os animais de volta ao pasto comum, formavam redes de resistência contra a perda de seus direitos e territórios. Mesmo as tentativas mais violentas de esmagamento foram incapazes de abafar o espírito de luta e solidariedade na gente pobre. A expulsão gerou rachas profundos, tanto na relação entre homens e mulheres, que tiveram suas solidariedades rompidas, quanto na luta de classe, que viria a moldar séculos seguintes. A resistência não desapareceu, ela se transformou. Até hoje, as sombras dos commons reclamam reparação nos movimentos sociais por terras, direitos e justiça. Este capítulo revela como a transição da terra comum para a propriedade privada, a tragédia da expulsão camponesa e a ascensão do proletariado urbano são capítulos essenciais para entender as origens do capitalismo. Revela que, no cerco da nova ordem, houve sempre resistência, porque a memória do comum e da solidariedade não cabe na lógica das cercas. Capítulo 4.
caça às bruxas e guerra contra as mulheres. No silêncio sombrio da história que o capitalismo moderno esconde, existe uma narrativa brutal e íntima: a perseguição e repressão das mulheres e dos saberes populares, especialmente os ligados à saúde e à reprodução. Essa história não é apenas de violência isolada, mas parte fundamental da estrutura econômica e social que permitiu a ascensão do patriarcado moderno e a domesticação da força de trabalho feminina. Quando falamos de capitalismo, falamos também de um sistema que transforma o corpo e o trabalho em mercadoria, e para isso precisava controlar não só o trabalho produtivo no campo e na fábrica, mas também o trabalho invisível e essencial que ocorre dentro dos lares. O trabalho doméstico e reprodutivo majoritariamente realizado por mulheres e que garante a manutenção diária da força de trabalho. Nos séculos XV e XVI, a caça às bruxas explodiu por toda a Europa, mas não como um movimento desarticulado de medo popular. Esse fenômeno foi, de fato, uma das formas mais cruéis e eficazes de controle estratégica para subjugar as mulheres, destruir seus saberes ancestrais e garantir o domínio do novo sistema patriarcal capitalista. Mulheres, principalmente aquelas que detinham conhecimentos sobre plantas medicinais, partos, abortos e cuidados comunitários, foram acusadas de bruxaria, torturadas, queimadas e eliminadas em massa. Essa operação violenta tinha objetivos claros: dominar a reprodução humana, controlar o corpo das mulheres e remodelar os lares e comunidades para atender às necessidades do mercado. Sob o pretexto de pureza moral e religiosa, centenas de milhares de mulheres foram vítimas de uma campanha que visava eliminar a autonomia feminina e submeter a reprodução da força de trabalho a uma ordem patriarcal e capitalista, onde o controle sobre os corpos femininos se tornou uma necessidade econômica. O trabalho doméstico foi, no entanto, sistematicamente desvalorizado e invisibilizado. A mulher foi confinada ao espaço privado, aos cuidados da casa e da família, sem receber a mínima compensação ou reconhecimento formal. Mas essa invisibilidade não significava a ausência de valor. Pelo contrário, era justamente o trabalho doméstico não remunerado que sustentava o sistema, garantindo que a força de trabalho pudesse ser renovada e ampliada com custo reduzido para o capitalista. Lélia Gonzalez, entre outras teóricas feministas, destaca a tríplice exploração vivida pelas mulheres negras no capitalismo periférico, por serem mulheres, por sua classe e por sua raça. Essa sobreposição de opressões simboliza a complexidade da domesticação da força de trabalho feminina, que caminha lado a lado com as estruturas racistas e econômicas globais. O patriarcado moderno, fortemente entrelaçado ao capitalismo, organiza as relações sociais para que as mulheres permaneçam dependentes do trabalho assalariado dos homens, criando uma estrutura de dominação simbólica e econômica que ainda hoje alimenta desigualdades profundas. Essa dominação é sustentada por ideologias que naturalizam a submissão e atribuem o papel da mulher exclusivamente ao cuidados do lar. Este capítulo não apenas denuncia essa guerra histórica contra as mulheres e seus saberes, mas também revela como essa repressão foi crucial para a consolidação do capitalismo tal como conhecemos, um sistema que só foi capaz de se expandir ao domesticar e explorar a força de trabalho feminina, ao controlar a reprodução e ao manter o trabalho doméstico invisível e não remunerado. Ao ouvir essa história, somos convidados a refletir sobre os ecos do passado que ainda ressoam nas estruturas sociais contemporâneas e sobre a importância de reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres em todas as suas dimensões, como um passo fundamental para imaginar um futuro distinto. Capítulo 5. O elo plantação-fábrica. A conexão brutal da escravidão e revolução industrial. Nos confins do sul dos Estados Unidos, nas ilhas do Caribe e nas vastas plantações do Brasil colonial, desenhava-se um sistema infernal e inovador, o elo brutal entre a agroindústria escravocrata e o vibrante nascimento da Revolução Industrial. Nada era por acaso. Plantas, solo e máquinas se entrelaçavam em uma gigantesca cadeia produtiva de exploração, a plantation,
uma fábrica sob o sol ardente do trópico, onde o aço do chicote se misturava ao aço das máquinas. A plantation era, em muitos sentidos, o primeiro laboratório da disciplina do trabalho capitalista. A organização do cotidiano ali não era diferente da fábrica que começava a surgir timidamente nas cidades europeias. O trabalho intensivo, a vigilância extrema, as castigações e a brutalização eram parte da rotina. Escravizados, submetidos a jornadas infinitas, castigados por qualquer desaceleração, seus corpos e almas sendo férteis terrenos para a acumulação de capital. Ao mesmo tempo em que nas fábricas surgiam as máquinas de fiar e tear, no campo escravocrata, o trato era com máquinas invisíveis e violentas. Os capatazes, a repressão brutal, a política do medo e da desumanização. É ali que o paradigma do trabalho disciplinado, da produtividade controlada e do uso taylorista do corpo emergia, antes mesmo de o vapor encher chaminés no velho mundo. As plantações não só forneciam matéria-prima essencial, principalmente algodão, mas também açúcar, tabaco e cacau, para alimentar as indústrias europeias. Elas também criavam um modelo de organização social que combinava trabalho compulsório, controle militarizado e divisão rígida de corpos e funções, erguendo a estrutura que sustentaria as formas modernas de exploração industrial. O tráfico transatlântico de escravizados trouxe milhões de pessoas arrancadas à força de suas terras, criadores forçados, médicos informais, artistas, heróis desconhecidos que mantiveram viva a cultura e a humanidade, apesar da brutalidade do sistema. Para o capital, porém, eram apenas força de trabalho anônima, mercadoria descartável. Esse capítulo da história nos mostra como a Revolução Industrial não foi um fenômeno desacoplado da escravidão. Pelo contrário, dependia intensamente do trabalho escravo, da apropriação violenta e da disciplina extrema já experimentada nas plantações. Na fábrica de algodão em Manchester, enquanto crianças eram agitadas nas máquinas, as plantações ao longe gritam histórias entre as correntes. O campo e a cidade, o trópico e a metrópole, eram dois lados da mesma moeda de uma modernidade produzida sobre sangue e aço. Este capítulo desvela as conexões invisíveis e cruéis entre o trabalho escravo das plantações e a indústria nascente, tecendo uma narrativa que não apenas contextualiza a infraestrutura do capitalismo, mas denuncia os alicerces de violência e opressão que ainda sustentam o mundo contemporâneo. Capítulo 6. A Grande Transformação. Indústria. No final do século XVIII, o mundo começou a escutar um novo ritmo. Não mais o ritmo cadenciado e ancestral das estações, das feiras e dos ciclos agrícolas. Um novo tempo estava nascendo com uma força avassaladora, derrubando velhas formas de produção e erguer o império das máquinas e das fábricas. Esta é a história da Revolução Industrial, um ponto de ruptura histórico que transformou o modo de vida, o modo de trabalho e o modo de ser do mundo. Imagine a Inglaterra, envolta na neblina do período georgiano, onde as antigas oficinas e manufaturas entregavam-se agora às máquinas de fiar e aos teares mecânicos. Equipamentos como a Spinning Jenny e o Water Frame não apenas aumentaram a velocidade de produção, multiplicaram por centenas a produtividade individual, desestabilizando a economia do trabalho artesanal e operário tradicional. A máquina a vapor, outro fenômeno revolucionário, rompeu suas próprias fronteiras, deslocou a fonte da riqueza da atividade mercantil para o setor industrial. Ela alimentaria teares, transportaria cargas e pessoas, alimentaria siderúrgicas e mineradoras, tornando possível uma produção em escala nunca vista. Nas fábricas têxteis, o trabalho se transformou radicalmente. O tempo, antes um ciclo regulado pela luz do sol e pelo ritmo da natureza, passou a ser regulado pela campainha, pelo ponteiro do relógio, pela pulso da máquina. O operário não era mais mestre do seu tempo, mas subordinado à jornada definida pela fábrica, onde a disciplina era imposta rígida e muitas vezes brutalmente. E quem trabalhava nessas fábricas? Mulheres e crianças, em sua maioria. Crianças de 5 anos já estavam presas ao labor intenso, enquanto mulheres, principalmente jovens sem opção,
enfrentavam jornadas longas, ambientes sufocantes e perigosos, castigos severos, desde multas até punições físicas rígidas. O controle não vinha só do patrão, mas das leis e do Estado, que criminalizavam greves e organizavam forças para esmagar qualquer resistência. No entanto, o grito da resistência nunca se calou. Houve fugas, sabotagens, organização sindical pioneira, movimentos ludistas que quebravam máquinas e luta constante para garantir direitos mínimos. Essa transformação moldou a classe operária, que passou a ser maioritariamente urbana, concentrada ao redor das fábricas, marcada pelo enfrentamento entre uma lógica produtiva e industrial e as reivindicações por dignidade de quem sustentava o crescimento. Este capítulo não é apenas sobre máquinas, teares e vapor, mas sobre vidas humanas submetidas a um poder tecnológico que acelerava as engrenagens da mercadoria e do lucro às custas do corpo e da alma dos trabalhadores. Mostramos como os avanços tecnológicos inauguraram o capitalismo moderno, mas também evidenciamos as contradições, as violências e as resistências que delinearam essa era que ainda hoje ecoa no mundo contemporâneo. Capítulo 7. Disciplina e resistência. O preço da indústria e a luta dos operários. O despertar da Revolução Industrial reverberou muito além do som das primeiras máquinas movidas a vapor. A transformação social foi brutal, principalmente nas fábricas de tecidos que surgiam em cidades inglesas, saturadas de uma população crescente e desesperada por trabalho. No cerne desse processo, encontravam-se as condições desumanas que marcariam gerações de trabalhadores, assombrando não só o corpo, mas também o espírito. Imagine entrar numa fábrica do século XIX, um ambiente sufocante, onde o calor intenso das máquinas, o ruído estridente, a poeira e a escuridão constante eram o cenário cotidiano. O ar pesado e carregado provocava doenças respiratórias, enquanto o corpo suportava as jornadas que chegavam a 14 ou mesmo 16 horas por dia, brindadas com pausas mínimas, insuficientes para a recuperação física e mental. Mulheres e crianças, os mais vulneráveis dessa engrenagem, carregavam os fardos mais pesados. Crianças de 5 a 6 anos tinham suas pequenas mãos entrelaçadas às máquinas, responsáveis por tarefas repetitivas e extenuantes, ganhando uma fração do salário pago aos homens e submetidas a castigos físicos severos caso não obedecessem às rigorosas ordens. A disciplina imposta não era apenas uma exigência econômica, mas uma codificação do controle sobre a vida e o tempo dos operários. O relógio mecânico substituiu o ciclo solar e natural. O patrão monitorava cada segundo gasto e cada movimento naquele espaço extenuante. A pontualidade rigorosa, a obediência cega, a ausência de pausas, tudo era regulado e fiscalizado, sob pena de multas e punições corporais. Nessa fábrica, não havia espaço para o erro ou para a fraqueza. Os acidentes eram comuns, com operários perdendo dedos, membros e até a vida, e aqueles que adoeciam eram sumariamente desligados, jogados no limbo da pobreza urbana. A relação entre capitalismo e violação dos corpos atingiu um ápice, na qual os trabalhadores eram reduzidos à condição de mercadoria, sua força apenas mais um insumo a ser comprado e vendido. Mas a história não é só de opressão. Dentro do mesmo espaço sombrio, surgiam fagulhas de resistência e organização. Movimentos operários, sindicatos, greves e protestos começaram a tomar forma, ainda que reprimidos pelo Estado e pela violência patronal. As primeiras organizações de trabalhadores, ainda clandestinas, sem direito legal algum, deram início a uma luta que seria longa e sangrenta. O ludismo, por exemplo, ganhou destaque entre 1811 e 1816, com operários destruindo máquinas para impedir a eliminação de seus empregos. Essas ações violentas não eram um simples ato de sabotagem, mas um grito desesperado contra a desumanização do trabalho e a substituição do homem pela máquina. A formação dos sindicatos, ou trade unions na Inglaterra, cuja aparição foi marcada por feroz resistência estatal, representou um passo decisivo na luta por direitos básicos, redução da jornada, melhores salários, segurança no trabalho
e reconhecimento da classe operária como sujeito político e econômico. As condições de vida fora da fábrica eram igualmente precárias. Os trabalhadores moravam em bairros insalubres, casas pequenas e superlotadas, sem saneamento ou iluminação apropriada. A precariedade do trabalho refletia-se na precariedade da vida, uma conexão direta entre exploração laboral e sofrimento social. Este capítulo revela as faces da disciplina capitalista, a coerção feroz nas fábricas, a precarização extrema das vidas humanas e a organização emergente da resistência operária. Histórias de corpos partidos, vozes silenciadas, mas também de união, luta e esperanças que, mesmo sob as sombras da opressão, mantiveram a chama da dignidade acesa. Capítulo 8. A desindustrialização do Sul global. A dor da dependência e a imposição colonial. A revolução industrial que transformava a Europa em potência mundial não avançava por si só. Ela se situava dentro de uma teia complexa de relações globais que envolviam não só o desenvolvimento industrial, mas também a profunda desestruturação das economias tradicionais do Sul global: Índia, China, México, Brasil, entre outros. Essa reconfiguração forçada provocou um colapso econômico e social, desmontando indústrias locais e intensificando a dependência colonial que marcou séculos de exploração. Imagine as antigas cidades indianas, há algumas centenas de anos, centros de manufaturas têxteis renomadas e capazes de rivalizar com a qualidade europeia. Esses polos produtivos foram devastados pela entrada das fábricas inglesas, que, armadas com seus teares mecânicos e produção em massa, dominaram o mercado global. A política colonial da Inglaterra não se limitou a impedir o desenvolvimento industrial local. Ela incentivava ativamente a exportação de matérias-primas, como algodão cru, para as fábricas inglesas e importava os produtos manufaturados indianizados em sua forma reduzida e subordinada, quebrando a indústria nativa. Na China, o impacto foi semelhante. Famosa pelo silk e pelo algodão artesanal, a indústria chinesa foi conscientemente desmantelada sob pressão britânica, especialmente após as guerras do ópio, que abriram o país ao mercado inglês e sua lógica extrativa. Essa imposição foi acompanhada por uma vulnerabilidade financeira e estrutural que condenou grande parte da população pobre à pobreza absoluta e à dependência de exportação de commodities. Na América Latina, a situação reproduziu-se sob o jugo do neocolonialismo informal. No Brasil, o setor manufatureiro, ainda incipiente, sofreu com a concorrência de produtos importados, enquanto a economia se voltava para a exportação de recursos naturais. O México, por sua vez, viu sua indústria artesanal e tradicional perder espaço para produtos estrangeiros baratos, aprofundando a vulnerabilidade econômica. Esse processo de desindustrialização não foi um acaso ou uma consequência natural da competição. Ele foi um fenômeno deliberadamente orquestrado para manter e ampliar o poder colonial e depois neocolonial, garantindo ao norte global a supremacia tecnológica e econômica. Essa dinâmica evidenciou a divisão internacional do trabalho, onde o sul global ficava relegado à produção primária e subalterna, enquanto o centro industrializava e enriquecia. As consequências sociais foram desastrosas: desemprego em massa, pobreza rural e urbana, migração forçada para as periferias das cidades e uma crise profunda de identidade e autonomia econômica. Muitos países permaneceram como exportadores de matérias-primas e importadores de produtos manufaturados, condição que ainda hoje limita o desenvolvimento e mantém a desigualdade global. Este capítulo revela o porquê da desindustrialização do Sul não ser apenas uma estatística, mas uma ferida aberta e ativa na memória coletiva das regiões afetadas. Expõe a trama de interesses, a força das corporações imperialistas e a resistência simultânea das populações exploradas que, apesar de tudo, continuam a sonhar e lutar por autonomia. Capítulo 9. A Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, travada entre 1861 e 1865, não foi apenas uma disputa interna entre estados norte e sul. Seus desdobramentos ecoaram globalmente,
porque o algodão produzido nas plantações escravistas do sul dos Estados Unidos era o principal motor da economia capitalista mundial do século XIX. A fibra branca, quieta, mas onipresente, ligava indústrias têxteis britânicas, bancos londrinos, rodada de capitais e mercados de consumo até os confins da Europa e Ásia. Derrubar a escravidão sulista significava para os interesses globais muito mais do que a libertação de milhares de pessoas. Era também uma reconfiguração profunda das relações econômicas planetárias. Por volta de 1860, os Estados Unidos eram responsáveis por cerca de 60% a 70% do algodão que abastecia as indústrias fabris no centro do capitalismo europeu, especialmente na Inglaterra. Sem o algodão do sul escravista, as máquinas de fiação e tecelagem perderiam o seu principal insumo. A escravidão era, portanto, um componente vital da acumulação capitalista, um mecanismo de produção que sustentava indústrias, comércio e finanças internacionais. Karl Marx já havia destacado a centralidade da escravidão para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Em sua análise, o trabalho escravo não era apenas um resquício arcaico, mas parte integrante da dinâmica econômica do século XIX, fornecendo matéria-prima para um sistema globalizado e em crescimento acelerado. Os lucros das plantações de algodão escravista financiavam bancos, armadores, seguradoras e garantiam capital para investimentos que impulsionavam a industrialização. Relatórios contemporâneos revelam como empresas financeiras de Londres usavam os próprios escravos como garantia para empréstimos, criando uma sofisticada estrutura de crédito que tornava a escravidão ainda mais rentável e vinculada internacionalmente. Com o início da Guerra Civil, a União Norte-Americana instituiu um bloqueio naval fechado contra os portos confederados, impedindo o escoamento do algodão para o exterior. Isso gerou o chamado Cotton Famine, a escassez drástica do algodão em mercados europeus, especialmente na Inglaterra, o coração da Revolução Industrial. Fábricas pararam, trabalhadores foram demitidos, cidades inteiras enfrentaram incertezas econômicas. Esse fenômeno revelou a extrema dependência do capital industrial britânico, do trabalho escravo e da produção sulista. Estratégias para contornar o bloqueio, como buscar algodão em outras regiões, Índia, Egito e partes da Ásia, foram amplamente adotadas, alterando o mapa colonial e comercial internacional. No Egito, por exemplo, sob tutela britânica, o cultivo de algodão cresceu expressivamente para suprir a falta da fibra americana, trazendo em seu rastro impactos sociais e ambientais profundos. Enquanto o Sul lutava para preservar seu modo de vida escravista, as potências europeias tentavam equilibrar interesses econômicos e políticos. Embora o perfil industrial do Norte, aliado à causa abolicionista, atraísse simpatias, os governantes britânicos enfrentavam dilemas perigosos. Apoiar a Confederação significaria contrariar a opinião pública e movimentos abolicionistas crescentes. Apoiar a União poderia impactar a economia local com a paralisação das indústrias têxteis. A neutralidade britânica, no fim, refletiu um cálculo geopolítico e moral, mas não evitou que o contencioso antecipasse a virada do século. O capital começava a diversificar suas fontes e a dominação colonial se tornava essencial para garantir matéria-prima, inclusive deslocando a coerção para outras partes do mundo. Com a vitória da União em 1865, a escravidão foi formalmente abolida nos Estados Unidos através da 13ª Emenda. Contudo, a abolição não representou liberdade plena para os negros libertos, que passaram a viver sob um sistema de novas formas de coerção. O capitalismo do pós-guerra rapidamente substituiu a escravidão direta por regimes de servidão disfarçada, como o sistema de sharecropping, no qual os ex-escravizados eram obrigados a trabalhar nas terras dos antigos senhores sob contratos que geravam um endividamento interminável. Além disso, os mecanismos de exclusão política, social e econômica se aprofundaram no Sul, com o fortalecimento de políticas racistas e o surgimento de grupos paramilitares como a Ku Klux Klan, que usavam a violência sistemática
para manter os negros em posição subalterna. A coerção jurídica e social tornou-se o principal vetor de controle, substituindo a coerção física explícita que caracterizava a escravidão. A Guerra Civil Americana e suas consequências serviram para demonstrar que o capitalismo não precisava mais da escravidão aberta para prosperar. A liberdade formal do trabalhador era, na verdade, acompanhada da precariedade e da desigualdade impostas por novos mecanismos de dominação. Enquanto o trabalho inglês, americano e europeu se institucionalizava no modelo fabril moderno, o trabalhado nas terras do Sul permanecia submetido a normas e práticas que mantinham uma condição próxima à servidão. Ao mesmo tempo, a crise do algodão estimulou o imperialismo britânico e europeu em outras partes do mundo, deslocando a lógica da coerção. A colonização intensificou-se na Índia, no Egito, na África, onde a população local foi submetida a regimes de exploração e controle férreos para garantir o fluxo das matérias-primas à metrópole. A Guerra Civil Americana, portanto, não foi apenas um capítulo da história dos Estados Unidos, mas um momento decisivo na história do capitalismo global. O algodão e a escravidão estavam no centro de uma engrenagem que movia economias e sociedades inteiras, ligando continentes por meio de uma lógica de acumulação de riqueza baseada na exploração humana. Por mais que a escravidão tenha sido formalmente abolida, suas estruturas fundacionais foram rearranjadas, ganhando formas mais sutis e complexas que garantiam a continuidade da desigualdade social e econômica. O Cotton Famine funcionou como catalisador para uma nova era de dominação imperial e exploração trabalhista. A memória dessa guerra segue viva na história das lutas por liberdade e justiça social, na consciência das contradições do capitalismo e na lembrança da necessidade de resistir a qualquer sistema que transforme vidas humanas em mercadoria. Capítulo 10. O novo imperialismo. Reconstrução do algodão. Em 1865, o mundo enfrentava o dilema de reconstruir o império do algodão sem a escravidão que o antes sustentava. A Guerra Civil Americana havia terminado com a abolição formal da escravidão, mas os teares nas fábricas de Manchester, Rouen e além continuavam famintos por algodão. Assim iniciou-se uma nova corrida, uma disputa global pelo controle da produção da fibra que alimentava o capitalismo industrial, só que agora travada sob outras bandeiras, do imperialismo, da coerção estatal e do capitalismo financeiro. Com os Estados Unidos mergulhados em um sistema de reconstrução econômica fragmentada e amarrada ao sistema de sharecropping, um regime que disfarçava a servidão sob hipotecas e créditos, as potências europeias olharam para outras regiões do globo para suprir sua demanda. A Índia, o Egito, o Brasil, o Sudão e várias partes da África tornaram-se os novos palcos dessa luta por território, trabalho e recursos. A expansão imperial europeia acelerou-se, impulsionada por uma nova lógica econômica que associava a exploração territorial direta ao controle das populações locais e da produção agrícola, especialmente algodão. O século XIX testemunhou uma explosão de conquistas coloniais que consolidaram o controle europeu sobre extensas áreas da África, Ásia e regiões do Oriente Médio. No Egito, sob influência e pressão britânica e francesa, os camponeses foram forçados a substituir culturas alimentares por algodão para exportação, conduzindo a crises alimentares e dependência absoluta dos mercados internacionais. De forma semelhante, na Índia, o modelo colonial britânico impôs reformas na propriedade da terra que destroçaram sistemas comunais milenares. A imposição de impostos em moeda, contratualizações opressivas e sistemas de dívida aprisionaram os camponeses num ciclo de dependência e exploração equivalente a uma nova servidão. Na África, a chamada partilha do continente intensificou a apropriação de terra e recursos. Projetos como a Companhia do Congo Belga implementaram regimes de trabalho compulsório brutal, exigindo quotas de algodão e metais, acompanhados de punições violentas. O colonialismo não era apenas ocupação territorial, mas uma engenharia estrutural de controle produtivo e repressão social. O Estado colonial e o capital financeiro atuaram como parceiros inseparáveis na reconstrução do Império Algodoeiro. Governos coloniais
criaram marcos legais para assegurar propriedade privada, regulamentar o trabalho através de contratos desiguais e garantir a submissão por meio da violência institucionalizada. Infraestruturas como ferrovias, telégrafos e centros de compra foram instaladas para integrar essas zonas agrícolas aos mercados mundiais com rapidez e eficiência. Preços, demandas e flutuações em Nova York e Liverpool reverberavam imediatamente em aldeias indianas, vilarejos egípcios e comunidades africanas. A coerção se disfarçou de contrato formal, crédito e dívidas impagáveis, perpetuando a extração de trabalho e riqueza do campesinato. A promessa de liberdade econômica e progresso tornou-se uma ilusão substituída pela dominação das regras capitalistas impostas pelos interesses estrangeiros e seus agentes locais. O salto para os monocultivos de exportação e o controle estranho das terras comuns provocaram desestruturação social profunda em regiões centrais do Império Algodoeiro. Comunidades que antes viviam da diversidade agrícola e da posse coletiva foram forçadas ao assentamento e à produção exclusiva de algodão para mercados distantes. As formas tradicionais de solidariedade e cooperação foram substituídas por regimes de trabalho disciplinado, produtividade monitorada e controle policial. A penetração imperial atingiu o cotidiano dos camponeses, restringindo sua autonomia sobre a terra, sua cultura e seu trabalho. Entretanto, a história não é apenas de submissão. Rebeliões, fugas, boicotes e redes subterrâneas de resistência apareceram contra esse sistema que substituía correntes por contratos aparentemente livres, mas onde a promessa de prosperidade era negada. Essas lutas marcaram e marcarão os tempos, sabotando cenários de dominação irrestrita. O Império do Algodão, reconstruído sem escravidão, porém com coerção ampliada e reconfigurada, confirma o que historiadores modernos identificam como a continuidade da lógica capitalista de extração, a busca incessante pelo máximo de lucro mediante o controle da força de trabalho e dos meios de produção. A dívida, o trabalho compulsório, o monopólio territorial e a administração legal do trabalho foram sucedâneos da velha escravidão, dessa vez cobrando a forma de contratos que prendiam o trabalhador camponês numa relação de dependência e imposição cotidiana. Este capítulo histórico evidencia que o modo de dominação mudou de rosto, mas não de essência. Vemos que o capitalismo global se consolida sempre através da exploração e da violência, hoje legalizadas em sistemas econômicos e administrativos que controlam populações, destruindo seus modos de vida e submetendo-os à lógica da acumulação e do capital. Capítulo 11. Retorno do Sul Global. No limiar do século XX, um movimento histórico silencioso, porém profundo, começou a redesenhar o mapa econômico global. O que os europeus haviam construído durante séculos através da exploração colonial e da desindustrialização sistemática de vastas regiões do mundo começava a ser contestado na prática econômica. O Sul Global, compreendendo economias como o Japão, a Índia e o Brasil, não apenas continuava a alimentar o capitalismo industrial com matérias-primas, mas passava a industrializar-se, reinserindo-se nas cadeias globais de valor de maneira inédita. No centro dessa transformação, emergia um novo proletariado, predominantemente feminino, cuja atuação seria fundamental para a dinâmica produtiva e social do século XX. O Japão foi pioneiro e paradigma dessa mudança. Após a restauração Meiji em 1868, a nação japonesa adotou uma estratégia agressiva de modernização industrial, importando tecnologia e conhecimento da Europa, mas aplicando-os num regime de trabalho intensivo e disciplinado. As fábricas têxteis tornaram-se o núcleo da transformação, e a força de trabalho, formada majoritariamente por jovens mulheres rurais, passou por jornadas extenuantes sob rígido controle patrimonial e estatal. O crescimento do setor têxtil japonês entre 1880 e 1930 foi surpreendente, e sua competitividade rapidamente desafiou as indústrias têxteis tradicionais da Europa. Na Índia, a colonialidade britânica havia imposto no século XIX
a desindustrialização das tradicionais indústrias têxteis, convertendo o país em fornecedor de algodão bruto para as fábricas inglesas. Contudo, após o impacto da crise econômica global e as pressões políticas crescentes, especialmente nas primeiras décadas do século XX, a Índia assistiu à ascensão de uma indústria têxtil nacional, particularmente em centros como Ahmedabad e Bombay. O surgimento do capital industrial local, aliado à tremenda disponibilidade de mão de obra barata, sobretudo feminina, tornou-se crucial para essa retomada. A indústria têxtil indiana concentrou um proletariado novo, jovem e majoritariamente feminino, submetido a condições rigorosas que reproduziam em grande parte os mecanismos de disciplinamento iniciados na Revolução Industrial Europeia. O Brasil, por sua vez, manteve seu perfil majoritariamente agrário por mais tempo, mas a abolição da escravidão em 1888 impulsionou transformações que incentivaram a industrialização urbana. Municípios como São Paulo e Rio de Janeiro viram o nascimento da indústria têxtil como parte do esforço dos novos grupos econômicos urbanos, que buscavam proteger seus mercados com tarifas e políticas nacionalistas. A força de trabalho feminina nas fábricas brasileiras também se destacou, refletindo ao mesmo tempo uma continuidade de desigualdades sociais e de gênero. Essa industrialização, porém, não significava independência plotada em verde e amarelo, cinza ou vermelho. O Sul global se inseria, cada vez mais claramente, em cadeias globais de valor controladas por capitais e empresas multinacionais localizadas frequentemente no Norte global. O controle das tecnologias, dos mercados e do financiamento permaneceu concentrado. Os produtos manufaturados dessas regiões competiam em mercados globais onde preços e condições de produção eram ditados por operadores estrangeiros. O trabalho barato, a disciplina e a subordinação às regras do mercado mundial foram instrumentos cruciais para garantir competitividade, mas isso cobrou custo social imenso. A revolução do transporte e das comunicações, com ferrovias, telégrafos e, aos poucos, tecnologias como o telefone e o rádio, encaixava essas economias regionalizadas e espalhadas no tecido global do capitalismo, cada vez mais interligado. Mudanças nos preços do algodão produzidos em solo indiano ou japonês reverberavam instantaneamente nos mercados internacionais. Essa dinâmica reforçou a dependência estrutural do Sul global e a dificuldade de romper os ciclos de subalternidade econômica. A industrialização acelerada no Sul global teve um efeito paradoxal e definitivo: a constituição de uma força de trabalho operária predominantemente feminina, jovem e, em grande parte, migrante do campo para as cidades. Essa classe proletária emergente foi fundamental para a expansão das indústrias têxteis, das manufaturas e da transformação urbana. Essas mulheres representavam uma quebra significativa das estruturas sociais tradicionais, marcadas por fortes normas patriarcais e pela centralidade do trabalho doméstico não remunerado. Seu ingresso nas fábricas significou simultaneamente a conquista de uma relativa autonomia financeira, ainda que muito limitada, e exposição a formas intensificadas de exploração, imposição de disciplina, jornadas extensas e baixos salários. O cerco à sua autonomia fora reforçado pelo controle paterno, empresarial e estatal, em muitos casos restringindo movimentos, direito à negociação e condições mínimas de dignidade. O trabalho feminino nas fábricas tornou-se uma das bases do novo capitalismo sul global, materializando as contradições da acumulação. Enquanto suas mãos impulsionavam a produção, seu corpo permanecia subordinado, invisibilizado e precarizado, refletindo a persistente desigualdade de gênero inscrita nos regimes produtivos. Apesar do impulso industrial e do crescimento econômico em diversas regiões do sul global, as estruturas de desigualdade global permaneceram ativas e profundas. O capital financeiro e industrial do Norte mantiveram posições centrais no circuito mundial, apropriando-se de fatias consideráveis da riqueza produzida e condicionando o desenvolvimento tecnológico e institucional do Sul. A industrialização tardia
Ocorreu num contexto de forte desigualdade na distribuição da renda, de acesso desigual à terra, crédito e educação, e com regimes políticos frequentemente autoritários ou clientelistas, que reforçavam a subordinação estrutural dessas regiões. Além disso, o racismo e o patriarcado permeavam as relações de classe, potencializando as formas de exploração. O Sul global continuava a ser, em larga medida, uma periferia funcional à acumulação capitalista global, cuja inserção nas cadeias produtivas, se por um lado possibilitava crescimento, por outro aprofundava dependências, desigualdades e precariedades. O resultado era a continuidade de fendas estruturais que atravessavam e definiram desigualdades locais e globais, reafirmando que a modernidade industrial não significava a superação automática das iniquidades de classe, raça e gênero. Capítulo 12. A Era dos Extremos. Guerras mundiais e crise. O século XX iniciou-se sob a sombra intensa da consolidação do capitalismo industrial global, mas ele próprio seria palco de transformações dramáticas e crises cataclísmicas. As duas guerras mundiais, acompanhadas de crises econômicas devastadoras, reordenaram os centros industriais, deslocando o eixo do poder econômico e levando a uma nova fase ainda mais complexa da globalização capitalista. Entre esses processos, a indústria têxtil, que fora o coração da Revolução Industrial no século XIX, viveu sua ruína nas velhas potências, enquanto os polos asiáticos se destacavam com vigor renovado. A indústria têxtil britânica, fundada em Manchester e nas regiões industriais do norte, foi a primeira a sentir o peso das guerras e crises sucessivas. Durante a Primeira Guerra Mundial, as exportações foram interrompidas, mercados desarticulados e a infraestrutura industrial sofreu severos danos. Ao mesmo tempo, ganhos industriais obtidos durante o conflito direcionaram a capacidade produtiva para a indústria bélica, reduzindo a produção para o consumo civil. Nos Estados Unidos, o setor têxtil concentrado na Nova Inglaterra passou por tensões similares. A expansão da industrialização, inicialmente favorecida pelas crises europeias, entrou em um ciclo de declínio relativo após a guerra, agravado pela Grande Depressão de 1929, que impactou profundamente o mercado consumidor e a capacidade de investimento. A concorrência internacional cresceu, sobretudo de polos que utilizavam mão de obra barata, menos onerosos em termos de custos e mais flexíveis. Enquanto a Europa e os Estados Unidos enfrentavam retração, o Japão consolidava sua industrialização, iniciada no final do século XIX, tornando-se potência econômica e militar. A indústria têxtil japonesa expandiu-se rapidamente, apoiada por políticas nacionalistas, investimento estatal e uma força de trabalho disciplinada. Esse novo polo se inseriu decisivamente nas cadeias globais de produção, produzia bens para demanda interna e exportação. Ao mesmo tempo, a Índia, ainda sob domínio britânico, via a expansão das indústrias têxteis locais, apesar das contradições do domínio colonial. A industrialização se intensificava em centros urbanos, embora movida por condições de exploração da força de trabalho feminina e masculina, servindo tanto ao mercado interno quanto às exportações. China, embora mais tardia e fragmentada devido às instabilidades políticas e sociais, começava a ver o nascimento de tecidos industriais em áreas costeiras, que mais tarde seriam catalisadores para sua ascensão nos séculos seguintes. O impacto das guerras mundiais levou os países a uma vertente mais autocentrada em termos econômicos. O nacionalismo, como reação à globalização descontrolada e aos choques externos, ganhou força, adotando-se protecionismos, controle estatal sobre setores estratégicos e tentativas de autossuficiência. Na década de 1930, durante a crise econômica global, essas políticas se intensificaram. Países buscaram fortalecer suas indústrias nacionais, protegendo-as da concorrência estrangeira, o que gerou rivalidades acirradas e contribuiu para o acirramento dos conflitos que conduziram à Segunda Guerra Mundial. O autocentramento não significava o fim do capitalismo global, mas uma sua reconfiguração onde o Estado e o capital financeiro
tiveram papel central para gerenciar e dirigir o capital em crise, concentrando o poder econômico e atuando com políticas intervencionistas inéditas. O pós-guerra consolidou uma ordem econômico-política que, embora marcada por nacionalismos e rivalidades, aprofundou os laços da economia mundial. A recuperação industrial, a reconstrução via planos como o Marshall, a criação de instituições multilaterais de comércio e finanças pavimentaram o caminho para um capitalismo globalizado, porém com novos formatos de gestão e controle. A indústria passou a operar em redes complexas, envolvendo investimentos multinacionais, cadeias produtivas dispersas e cadeias logísticas intercontinentais. A transferência gradual da produção para polos asiáticos, com condições de trabalho mais baratas e menos reguladas, como a China, Índia e Sudeste Asiático, refletiu o poder renovado dessas regiões dentro do sistema capitalista mundial. O capitalismo global tornou-se, assim, uma máquina ainda mais intricada, capaz de fragmentar a produção e concentrar o lucro em centros financeiros, enquanto a indústria manufatureira se expandia no sul global. Este processo acentuou desigualdades globais, evidenciando que a expansão industrial não significava a superação das assimetrias históricas, mas sua reconfiguração. Capítulo 13. Descolonização e nova ordem global. O século XX foi palco da descolonização na África e na Ásia, um processo marcado pela conquista da independência contra o domínio europeu. Contudo, mesmo após a conquista da soberania formal, as tentativas de mudanças sociais e econômicas estruturantes foram frequentemente frustradas pelo contexto político marcado pelo nacionalismo e pela Guerra Fria. Além disso, a exploração e opressão presentes no período colonial continuaram de formas reconfiguradas, com os antigos países coloniais transformando-se em novos centros industriais, porém mantendo a desigualdade essencial do sistema capitalista global. Após a Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das potências coloniais e o crescimento dos movimentos nacionalistas facilitaram as independências de países africanos e asiáticos. Eventos como a Conferência de Bandung em 1955 simbolizam a aspiração desses países por autodeterminação, destacando o compromisso contra o colonialismo e a política de não alinhamento durante a Guerra Fria. No entanto, os movimentos nacionalistas buscavam não só a soberania política, mas também mudanças sociais profundas, que em muitos casos foram dificultadas por interesses externos e a dinâmica da nova ordem mundial bipolar. Apesar das conquistas políticas, a estrutura de exploração e dominação persistiu. O domínio econômico por meio do neocolonialismo, onde ex-potências europeias e grandes potências emergentes exercem controle indireto sobre recursos e mercados, manteve intactas as desigualdades. Políticas de dívida, contratos desiguais, dependência tecnológica e financeira continuaram a subjugar essas nações. A transição para uma economia industrializada ocorreu, mas essencialmente sob as regras do capitalismo global, implicando que, embora industrialmente mais desenvolvidas, essas regiões mantiveram a condição de periferia dependente. Os antigos países coloniais passaram a ter um papel relevante na produção industrial global, especialmente em setores manufatureiros e têxteis. A industrialização acelerada foi viabilizada pela entrada em cadeias globais de valor, com forte presença de capital estrangeiro. Muitas dessas transformações geraram crescimento econômico e urbanização, mas também agravaram as desigualdades internas e a precarização do trabalho, sobretudo do proletariado emergente, frequentemente feminino e submetido a condições de exploração severas. A nova ordem global mantém, portanto, as linhas fundamentais da desigualdade, concentração de riqueza e tecnologia nas antigas potências e centros financeiros, exploração da força de trabalho e dos recursos naturais nas antigas colônias. A soberania política conquistada nem sempre representa autonomia econômica e social ampla, dado que os mecanismos da globalização capitalista permanecem desenhados para reproduzir a dependência e a hierarquia internacional. O legado colonial e a continuidade das relações de poder e exploração desafiam até hoje
as perspectivas de emancipação plena dessas nações. Este capítulo destaca a complexidade da descolonização no século XX, mostrando como as aspirações por independência e justiça social foram confrontadas com as realidades estruturais de poder econômico global. A análise constata que descolonizar é mais que conquistar a soberania política. É também enfrentar as formas contínuas de controle econômico, social e cultural que se impõem no novo contexto da globalização. Capítulo 14. Globalização e corrida para o fundo. A desindustrialização do norte global, especialmente nas indústrias modernas como a têxtil, trouxe consigo uma profunda reconfiguração das estruturas produtivas mundiais. As fábricas outrora pulsantes em cidades britânicas e norte-americanas perderam sua centralidade, à medida que as cadeias produtivas se fragmentaram e migraram para regiões do sul global, como Bangladesh, Vietnã e Camboja. Esta transição aprofundou a precarização do trabalho, especialmente feminino, em fábricas marcadas por vulnerabilidades constantes. A tragédia de Rana Plaza se tornou símbolo emblemático dessa realidade. A fragmentação da cadeia produtiva permitiu que o capital financeiro intensificasse seu controle e criasse uma financiarização extrema do processo produtivo, em que a otimização dos lucros muitas vezes se sobrepõe às condições humanas e sociais dos trabalhadores nas linhas de produção. Neste capítulo, serão detalhados os impactos desse processo, as trajetórias econômicas e sociais decorrentes, e como a globalização reordenou de forma desigual o trabalho industrial. Capítulo 15. O futuro do capitalismo. O capitalismo, sistema que reconfigurou o mundo inteiro, carrega uma ambiguidade histórica profunda. Gerou abundância e progresso técnico sem precedentes, mas também miséria, desigualdade e destruição ambiental. Este capítulo final se debruça sobre essa dualidade, destacando as formas de resistência que emergem nas batalhas cotidianas por justiça social e ambiental, e lançando uma reflexão urgente e aberta sobre as possibilidades de imaginar e construir alternativas a um sistema em crise. Desde sua formação, o capitalismo estimulou enormes avanços na produtividade, inovação e expansão dos mercados, possibilitando o acesso de bilhões de pessoas a bens e serviços antes impensáveis. Entretanto, esses ganhos se deram num contexto de exploração intensiva da força de trabalho, concentração de riqueza e violências múltiplas contra corpos, territórios e culturas. A dicotomia entre progresso material e exclusão social permanece no centro dos debates contemporâneos. Os desafios globais do século XXI, crises climáticas, desigualdade extrema, desemprego estrutural e novas formas de precarização, são expressões de um sistema cuja lógica de acumulação parece cada vez mais incapaz de garantir uma vida digna para a maioria da humanidade. Contudo, a história do capitalismo também é a história das resistências. Ocupações de terra que reivindicam a restituição de territórios tradicionais e a soberania alimentar. Greves operárias que buscam melhores condições e salários. A defesa dos commons, os bens comuns, contra o avanço da mercantilização e da privatização. Lutas por direitos das mulheres, que questionam o patriarcado na produção e reprodução social. E movimentos indígenas que reivindicam reconhecimento, respeito e proteção dos seus modos de vida e saberes. Essas práticas, apesar da hostilidade constante dos poderes econômicos e estatais, indicam caminhos de contestação e transformação. São manifestações que rechaçam a ideia da inevitabilidade do capitalismo e apontam para a existência de alternativas, mesmo que desenhadas na periferia das grandes narrativas hegemônicas. O futuro do capitalismo é um campo em disputa. Se, por um lado, a tecnologia e inovações científicas oferecem ferramentas poderosas para o enfrentamento dos grandes desafios, por outro, o modelo vigente ameaça intensificar as crises sociais e ambientais. Sem uma profunda reorientação na relação entre economia, sociedade e natureza, o sistema poderá condenar gerações à precariedade e catástrofe. Imaginar outras formas de organização econômica baseadas em solidariedade, justiça, sustentabilidade e participação democrática
é a tarefa urgente do presente. O chamado por uma descapitalização das relações sociais e produtivas não é apenas um gesto utópico, mas uma necessidade prática para garantir a vida no planeta. Este futuro aberto exige coragem política, envolvimento coletivo e criatividade. É uma construção que envolve assumir tensões, aprender com as experiências de resistência populares e reconfigurar o poder para além das lógicas mercantis, recuperando o sentido de comum e o respeito à diversidade. Se você se identifica com essa busca por compreensão profunda e transformação social, inscreva-se no canal agora mesmo. Junte-se a nós para continuar explorando a história, os desafios e as possibilidades do nosso mundo. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sua voz e participação são fundamentais para espalhar conhecimento e fortalecer essas discussões que podem inspirar mudanças reais. Vamos construir juntos um canal onde o aprendizado e a luta andam lado a lado,